revestimento colado, também conhecido como revestimento gypsum, trata da colagem de chapas sobre alvenaria ou estruturas de concreto. Além de ser bastante fácil, a colagem é rápida e prática, já que elimina as etapas de chapisco, embolso e reboco. Ela é muito usada para o revestimento interno de paredes de fachada e nas demais alvenarias, em substituição ao processo tradicional de revestimento argamassado. Este procedimento pode ser realizado também em áreas úmidas, utilizando-se, é claro, chapas resistentes à umidade. Vamos ver o passo a passo da colagem. Limpe a superfície, retirando o excesso de pó. Determine o ponto de colagem, deixando no mínimo 5 mm de folga para a cola. Marque no piso o local da colagem da chapa sobre o suporte, deixando um espaçamento de 2 cm para a parte mais ressaltada da parede. Transfira a marcação para o teto. Prepare a cola conforme instruções da embalagem. Para preparar a cola, coloque a quantidade de água desejada em um recipiente limpo, polvilhe o pó sobre a água, aproximadamente 2 dedos acima do nível da água. É o suficiente. Espere alguns minutos o pó absorver a água e, com um batedor fixado na furadeira ou uma espátula, misture por uns 3 minutos até ela ficar lisa, sem pelotes. Para saber se a mistura está boa, coloque um pouco de cola numa desempenadeira e vire-a de cabeça para baixo. Se a cola não cair, está na consistência certa. Um alerta: prepare a quantidade de cola que possa ser aplicada em 90 minutos, que é o tempo total de trabalho da cola. Não utilize a cola se ela já estiver no processo de secagem, pois poderá perder a aderência. Colagem da chapa. A cola deve ser aplicada no verso da chapa. Se houver necessidade de aplicá-la primeiro na alvenaria, umedeça a alvenaria antes de aplicar a cola. Os pelotes devem ter o tamanho aproximado de 10 cm de diâmetro por 5 de altura. Eles são colocados no verso das chapas a uma distância de 10 cm das bordas e dispostos da seguinte maneira: 4 pelotes na largura da chapa e fileiras a cada 40 cm na altura. Antes de fixar a chapa, lembre-se de que ela deve estar a 1 cm do piso. Para facilitar seu trabalho, distribua apoios no piso para apoiar as chapas. Normalmente utilizam-se pedaços de chapas. Pressione a chapa contra o suporte, ajustando-a à marcação e colocando-a no prumo correto. Pressione a chapa até atingir a marcação pré-realizada. Uma dica no processo de colagem: você pode marcar na régua de alumínio uma linha de referência que determina o limite da face acabada da chapa. Desta forma, por meio de um laser, o processo é agilizado. Para pé direito maior que o tamanho das chapas, primeiro você cola as chapas junto ao piso e aguarda a secagem, para depois colar as chapas na parte superior. Use a régua para acertar os alinhamentos entre as chapas e nos ângulos internos e externos, verifique o esquadro entre as chapas. A espessura da cola não pode ser maior do que 2 cm. No caso de uma parede irregular, onde a espessura fique entre 2 e 5 cm, aplique mestras formadas por faixas de chapas com 10 cm de largura. As mestras devem ser coladas com pontos de cola a cada 40 cm. As mestras são utilizadas para uniformizar a parede. Se a diferença for de esquadro, aplique as mestras na posição vertical, e se a diferença for de prumo, aplique as mestras na horizontal. Aguarde a secagem das mestras para depois colar as chapas. E uma regra: o ponto total de colagem com espessura superior a 5 cm não é aconselhável. Calafete a folga no piso e as frestas entre a chapa e o suporte nos vãos de portas, janelas e demais. O processo de acabamento deve seguir uma sequência. Primeiro você trata as juntas rebaixadas, depois as do topo e, por fim, os encontros em ângulo. Desta forma, eliminamos a possibilidade de sobrepormos acabamentos e criarmos volumes nas juntas. O acabamento deve ser feito em 3 demãos. Prepare a massa conforme instruções na embalagem. A primeira demão é chamada de massa-fita-massa. Você deve aplicar uma camada de massa em toda a junta. Depois, deve colocar a fita JT e retirar o excesso de massa, apertando bem a fita para não ficar com bolhas ou vazios. No mesmo instante que retirar o excesso, você deve recobrir a fita com massa enquanto estiver úmida. Após a secagem da primeira demão, que dura em torno de 40 minutos, você vai aplicar a segunda demão.
Se na segunda demão a junta não regularizar a superfície entre as chapas, aplique a terceira demão de massa. Na terceira demão, você poderá usar uma massa mais fluida para conseguir um acabamento mais fino. Nas juntas do topo, primeiro você aplica a primeira demão, o processo massa-fita-massa. Nas juntas do topo, é importante retirar bem o excesso de massa, pressionando bem a espátula ou a desempenadeira para não criar acúmulo de massa. Depois, você vai aplicar a segunda demão de massa, com a desempenadeira posicionando-a a partir da borda da junta em ambos os lados, abrindo a junta em 60 centímetros de largura. Para finalizar, a terceira demão é obrigatória. Lembre-se de aguardar o tempo de secagem entre as demãos. Nos ângulos internos das paredes, você também aplica as 3 demãos, só que a fita aplicada na primeira demão deve ser dobrada no ângulo da parede. Já nos ângulos externos de 90 graus, em vez da fita JT, você vai usar uma cantoneira de reforço ou uma fita CT, de papel reforçado com metal. Se os ângulos tiverem mais ou menos de 90 graus, use sempre a fita CT. A aplicação das demãos de massa é a mesma. A parede está pronta para receber o processo de pintura.